Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais uma série aqui do canal. Há tempos que eu queria trazer essa série, mas não estava conseguindo, galera, porque não estava tão legal o conteúdo, sabe? E eu precisava melhorar mais. Eu gosto de trazer sempre o melhor aí para vocês. E creio que agora ela ficou do jeito que tem que ficar, mais interativa, certo? De uma forma de fácil compreensão. E é isso que eu quero trazer durante essa série de vídeos aí para vocês, conhecendo o sistema PGMFI, Sistema de Injeção Eletrônica Programada, galera. Então é isso aí, vamos dar início. Espero que vocês gostem da série. Não esqueça, galera, de nos incentivar, deixando o seu like, seu comentário, certo? Compartilhando o conteúdo com alguém que você acha que vai interessar o conteúdo, certo? Tudo que a gente vai falar aqui vai ser de fácil compreensão e que todo mecânico da área de motocicletas deve saber, certo? Então vamos lá, galera. O que a gente vai ver aqui durante esses vídeos? A gente vai ver a elétrica básica. Então o básico a gente tem que saber, galera. Eu não vou me aprofundar aqui, nem vou encher vocês de teoria, mas eu vou dar o básico para que aqueles que não tenham tanta prática venham clarear suas mentes e futuramente se aprofundar mais nessa área que é tão maravilhosa, certo, galera? A elétrica básica faz parte das nossas vidas no dia a dia, né? E para entender um pouco de elétrica, a gente vai conhecer também o multímetro, para posteriormente estar fazendo os testes dos sensores e atuadores. Por isso é necessário a gente passar pelo conhecimento do multímetro. Vamos estar conhecendo também os códigos de falha das montadoras Honda e Yamaha, certo? E os testes para essas duas montadoras, ok? Esse é o nosso conteúdo programático. É hora de eu me apresentar, galera, para vocês que não me conhecem. A grande maioria que está aqui já me conhece os meus vídeos, né? Conhece a minha pessoa, se não pessoalmente, mas através dos vídeos. Então, meu nome é André, eu tenho 32 anos, moro na Paraíba, na cidade de Solânia. Minha profissão é mecânico, formado pelo Senai. Tem um canal no YouTube, esse canal que vocês estão me assistindo nesse momento. Tem um grupo no WhatsApp chamado Eletromec Estudos. Lá estudamos elétrica, eletrônica e mecânica, certo? As especialidades da área são a mecânica, a elétrica e a injeção eletrônica. E também sou um entusiasta e estudo a ciência da eletrônica digital e analógica. Vamos para nosso primeiro conteúdo, que é a elétrica básica, falando sobre a primeira grandeza, que é a tensão elétrica. Tensão elétrica. Faremos uma analogia com um circuito hidráulico. Temos uma diferença de nível d'água. Ou seja, você vê que essa caixa aqui ela está quase que cheia, né, pela metade. E aqui tem um cano de interligação com um resistor, certo? Delimitando a passagem de água. E aqui essa caixa é ligada, essa daqui é ligada com essa daqui. Então o que vai acontecer é que quando nós abrirmos essa caixa aqui, esse resistor, toda a água que está aqui vai, pela força da pressão exercida aqui, ela vai descer, vai passar pela nossa chave, nosso resistor, vai subir até nivelar. Quando as duas estiverem niveladas, não vai ter mais fluxo de água aqui. Então essa é a analogia que a gente faz com o sistema de tensão e corrente, que a gente vai estar falando também nos próximos vídeos, certo? Então vamos avançar aqui para a gente ver o que vai acontecer aqui quando nós abrirmos o nosso registro. Então abrimos o registro, a água já começa a circular, certo? E passar para a próxima caixa, quase que já igualando o seu nível. Então aqui ela já desceu e já chegou a nivelar com a outra, certo? Então
Toda a água que estava aqui, boa parte, veio, passou pelo cano, subiu aqui, e quando ela chega no mesmo nível, ela não nem vai para cá, nem vem para cá. Ela fica parada, estática. Então, esse o entendimento que a gente tem de pressão de água, que é a mesma coisa que tensão elétrica. É essa tal de tensão que empurra os elétrons numa direção, certo? Como foi feito aqui. E o cano é como se fosse o nosso condutor de eletricidade, o fio elétrico. Então tem que ter uma tensão para haver uma corrente elétrica. Tem que haver uma diferença de potencial chamada de DDP. Ou seja, enquanto nós temos uma diferença de potencial, uma DDP, nós temos uma corrente elétrica para circular. Quando essa DDP se iguala, essa tensão fica igual, dos polos, no polo positivo e no polo negativo de uma bateria, né? Dizemos assim que a bateria está descarregada. Por quê? Porque ela não tem mais fluxo de corrente. A corrente já não circula mais. Para que a corrente circule de um polo positivo para um polo negativo, é necessário que nós tenhamos uma diferença de potencial, uma tensão elétrica, certo? Então essa é a forma mais fácil de entender a questão da tensão elétrica. É a força que impulsiona os elétrons em uma direção, certo? Então, para haver corrente elétrica, torna a repetir, tem que haver a tensão de um polo positivo para um polo negativo, ou seja, de 12 volts, certo? Entre polos. Pode ser 12 volts, 24 volts, vai depender da sua alimentação, certo? Então, como eu falei, não há mais desnível, ou seja, está nivelado. O desnível que tinha já acabou, com isso não temos mais a corrente de água, que é analógica à corrente elétrica. Para termos movimento de água é necessário um desnível de água, ou seja, uma pressão. O mesmo acontece com os elétrons. Para que eles se movimentem é necessário termos uma depressão, uma pressão elétrica. A pressão exercida sobre os elétrons chamamos de tensão elétrica, ou DDP, diferença de potencial. Unidade de medida da tensão elétrica é o volt, simbolizado aqui pela letra V. Tensão elétrica é a pressão exercida sobre os elétrons livres para que estes se movimentem no interior de um condutor, de um fio, né? Seja qual for o condutor de eletricidade. Então, para que a corrente elétrica se locomova de um ponto para outro, é necessário que a gente tenha uma tensão. Seja ela tensão 12 volts, 127, 220, tem que ter uma tensão para que esses elétrons venham a se mover. O símbolo é o V e a unidade de medida é o volts. Múltiplos e submúltiplos. Para valores elevados, utilizamos os múltiplos e para os valores muito baixos, os submúltiplos. Então daqui nós vemos que temos o V de volt, né? Aí para cima, para elevação, nós temos o kVA, que é o kilovolt, o MV, que é o megavolt, e o GV, que é o gigavolt. Aparelho de medida da tensão elétrica. O aparelho que a gente usa para medir a tensão elétrica é o voltímetro. Deve ser ligado em paralelo, ou seja, tem que estar aqui em paralelo com a carga, certo? Não em série, paralelo. A gente vai falar sobre isso também, certo? Então, hoje os aparelhos a gente usa para medir a tensão elétrica, o voltímetro, mas no multímetro, o multiteste, a gente já encontramos escalas que medem num único aparelho volt, que é a tensão, certo? Corrente, que é medida em ampere, resistência, então tudo em um único aparelho, certo? Mas temos eles separadamente, o voltímetro e outros aparelhos, certo? Que medem resistência, o amperímetro para medir as correntes elétricas, mas hoje é mais cômodo a gente ter em um único só aparelho todas essas funções de medir corrente, tensão, resistência, certo?
cuidados na utilização do voltímetro. A graduação máxima da escala é maior que a tensão medida, ou seja, se você vai medir 220, você não vai botar em 220, você tem que botar uma tensão acima, então você vai usar 750, certo? Se você for medir 110, sim, aí você pode usar uma tensão de uma escala de 200, então sempre acima, a escala é acima do que você vai medir. A leitura deve ser a mais próxima possível do meio da escala, certo? Ou seja, se você vai medir uma tensão de 110 volts, você pode botar no 200 volts alternado e não em 750, entendeu? Então tem que ser mais próximo da tensão que você vai medir, porém maior. Ajustar o zero sempre na ausência de tensão. Isso é no caso de a gente estar com um multímetro analógico, certo? Não mudar a posição de utilização do aparelho, ou seja, enquanto está medindo, não está efetuando o teste, não faça alterações aqui na escala nem nas pontas de prova, certo? Primeiro, tire o multiteste de onde você está medindo e faça a mudança necessária para outro próximo teste, ou nesse ponto você estava medindo ou em outro ponto, mas nunca faça mudanças no seletor enquanto realiza um teste, que isso vai acabar danificando o aparelho. Principalmente esses aparelhos mais simples, que como eu estou usando aqui, como exemplo, que é bem baratinho, R$25 um aparelho desse. E evitar o choque mecânico, ou seja, a queda, né? E não deixar os multímetros estar caindo, porque quando ele cai, certamente ele vai danificar, certo? Principalmente esses multímetros são muito frágeis, com relação a quedas, e também as ponteiras dele não são lá essas coisas não. Valeu? Então é isso, vamos ficando por aqui. Então até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu gostei, compartilhar nosso conteúdo, e é isso aí.